Me chamastes para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Ó Jesus, não me deixe jamais caminhar solitário, pois conheces a minha fraqueza e o meu coração. Vem, ensina-me a viver a vida na tua presença, na alegria, no amor, na paz, na união. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Nesse domingo, a igreja celebra o 57º Dia Mundial de Oração pelas Vocações e a Betel também inicia as comemorações dos seus 30 anos de Vocação Betel e da Ação Betel no mundo. Então hoje nós queremos falar um pouco sobre o chamado de Deus na nossa vida, também o chamado de Deus para cada um específico, mas o chamado de Deus na forma mais abrangente que nós encontrarmos. De repente, nas vocações, no matrimônio, celibato, sacerdócio, mas também na vida profissional e em todos os outros âmbitos que nós formos encontrando. É certo que a graça de Deus sempre nos encontra em algum momento, em algum espaço da vida. Então, quando falamos de chamados, nós não precisamos nos deter nessa consideração daquele que vai ser padre, ou daquela que vai ser freira, ou daquele que tem uma missão pelo mundo, aquele que é resgatado do meio do povo, mas não, aquele que no meio do povo faz a sua missão acontecer. Então, falando de chamado também, nós queremos falar do louvor de Deus no meio deste chamado, porque o grande chamado para nós, inicial, segundo o Santo Inácio de Loyola, o homem é criado para louvar, reverenciar e servir a Deus. Então o louvar também ele vai acontecer nas nossas atitudes cotidianas. É no dia a dia que nós vamos descobrindo o louvor de Deus e nós vamos desenvolvendo esse louvor de Deus. Lá no nosso dia a dia, seja capinando, seja lavando roupa, lavando louça, seja na escola, seja pelo mundo afora onde estivermos, o louvor de Deus deve acontecer aí. E o chamado de Deus também acontece nesse âmbito. Então, nós chamamos a Deva aqui de central, porque ela é coordenadora. Então, nós vamos passar para a central para saber qual que é. Falando de chamado, como acontece esse chamado, ou como ela vê o chamado. Pode falar do seu chamado, mas do chamado de uma maneira diversa, para as pessoas. Como é que Deus chama? Vamos esquecer a sua história de vida agora. Não precisa esquecer. Mas falando como que Deus pode chamar uma pessoa no dia de hoje. Tem Facebook, WhatsApp, Instagram e um monte de outra coisa. Deus pode nos chamar através disso.
E depois, e quem não tem nada disso, Deus chama também? Como que isso acontece? O que você acha? Bom, eu vou falar um pouco do meu chamado, tá? Bom, quando antes eu vou dizer assim, eu era pagã, vou dizer. Eu era pagã, por quê? E que quando eu me entendia de por gente, eu só era batizada. E aí eu conheci esse Deus por meio de desafios, vamos dizer, né? Então, eu morava numa cidadezinha lá, Três Lagoas, e o meu desejo era fazer catequese, mas como a gente era muito distante, eu acabei não fazendo catequese naquele tempo, embora dentro de mim havia um grande desejo. Até me sentia muito diferente dos meus irmãos, onde ele ouvia assim, eles querendo outras coisas e dentro de mim queria Deus. E ali não entendia, porque eu me sentia diferente. Mas esse diferente bom, eu sentia, né, algo positivo. E aí não fiz catequese. E o meu desejo também, eu sempre ouvia minha mãe dizer assim, eu queria ter um filho ou uma filha que fosse irmã ou que fosse padre. E quando eu ouvia isso dela, eu dizia dentro de mim, eu também queria ser isso, mas eu não sei como fazer isso. E passou o tempo. Procurei entrar na catequese, mas não consegui pela distância, né? Porque a gente morava numa cidade, numa vila pequena, e passou. Me casei na igreja, graças a Deus, dentro da comunidade, estudando minha história de vida, né? Fazendo uma leitura, percebi que teve muitos sinais de Deus no meu matrimônio, né? Antes, no meu namoro, muitos sinais de Deus, porque se eu falar que é muito longo, daí vai ter tempo para os outros falarem. Mas eu vi sinais de Deus, e aí eu fui percebendo também o chamado de Deus aí, o desejo do meu coração, né, de querer Deus, embora eu não entendia, e também os sinais de Deus também na minha história, no nosso namoro, né, no nosso noivado. Casamos, fomos para uma cidadezinha, Nova Casa Verde, ali vi também sinais de Deus através de um acidente do Rafa, né? E de uma senhora que me chamava para rezar o terço. Então, para mim, o terço era uma eternidade. E como eu fui educada a não falar não para os mais velhos, eu não tive coragem de falar não para essa senhora que me convidou a rezar o terço e partilhar a palavra. E nisso eu fui. Aí nós fomos rezando o terço todo dia, muitas vezes eu me escondi dela para que ela não me achasse para rezar o terço, mas aí a consciência pesava. Puxa, eu não fui educado dessa forma. Então, bendita a minha educação, né? E fui rezar o terço com ela. E a gente ia, todos os dias ia. Depois, eu fui percebendo que aquilo ali me preenchia. E eu não consegui mais ficar sem rezar o terço e sem a palavra. E eu senti dentro de mim uma paixão. Uma paixão mesmo. Uma paixão de que não posso ficar sem rezar o terço. E embora eu não vi a pessoa de Jesus Cristo, mas eu senti ele muito belo, por causa da palavra de Deus. E aí eu fui percebendo esse chamado de Deus na minha vida, que encontrava o meu desejo com o desejo dele. E fui rezando, e aconteceu o acidente do nosso filho mais velho. E através desse acidente, fez com que a gente entrasse mais dentro da igreja. Mais não, dentro da igreja. Eu só rezava o terço e partilhava a palavra com ela. E fez com que a gente entrasse dentro da igreja a ponto de dizer assim, puxa vida, é aqui o nosso lugar. É aqui o meu lugar. E tudo que a gente fazia, a gente entrou na renovação e depois foi aquele Deus que ia pedindo mais. E hoje eu considero um Deus insatisfeito com o desejo do ser humano, né? Ele te chama e ao mesmo tempo ele te pede mais. E ao mesmo tempo você quer dar mais para ele. E foi isso que eu fui sentir. Não vou falar nós, porque o Silvano é quase a mesma experiência, mas ele é diferente, é individual, né? A história dele. E aí fomos, e cada vez mais, e aquele desejo, a ponto de um dia falar assim, puxa, nós queremos mais, eu quero mais, isso aqui é pouco para mim.
É como se eu estivesse me sentindo assim, encurralada, e Deus falando assim, você pode dar mais. Isso é pouco. E conhecemos a comunidade. E nesse conhecer a comunidade, realmente eu digo hoje, é aqui que é o meu lugar. É aqui que eu me encontro, na vida fraterna, na espiritualidade da comunidade, é aqui que eu me encontro. Ela me preenche. E hoje eu diria assim, esse chamado de Deus para mim é aquilo que eu precisava na minha vida. É aquilo que eu precisava dentro do meu matrimônio e com a minha família. É esse chamado. Não existe outro chamado. E quando eu vou refletir, fazer uma leitura, a minha vida sem Deus, hoje eu diria assim, eu não sei se seria muito, mas eu vou dizer essa palavra. Realmente, hoje eu não ficaria sem Ele. A minha vida se tornou dependente dele, embora eu preciso muita coisa, né? Muita coisa na minha vida de obediência, no meu carisma, na minha vida de entrega. Mas hoje eu diria, eu não ficaria mais sem ele. Eu não consigo me ver sem essa realidade. Eu não consigo me ver sem a realidade de vida fraterna. Nós já moramos aqui sozinhos, né? Muitas vezes, porque há momentos que precisamos ficar sozinhos, mas eu não consigo viver sem a vida fraterna. Falta algo para nós, é vazio. Eu só com a minha família é vazio, é muito vazio. Então, não sei se eu respondi o chamado, mas foi esse chamado que eu percebi na minha vida. Esse chamado não assim, somente de estar com ele, mas ser com ele, entendeu? Não é só estar, mas ser um com ele. São Francisco de Assis com o irmão Leão. O irmão Leão falou, mas esse Deus quer muita coisa. A gente faz uma coisa, ele quer outra. Faz uma coisa, ele quer outra. Então São Francisco de Assis disse para ele, nós precisamos nos acostumar, porque Deus é o nunca bastante. Você faz, ele vai pedir mais. Esse é fato, né? E o que você diria para uma senhora recém-casada que até está rezando o terço, está lá com a partilha no seu grupo, mas sente uma necessidade de se doar mais? O que você diria para essa mulher fazer hoje? Agora você me pegou, né? Bom, eu diria assim. Vou pegar da minha experiência. Essa pessoa que quando eu rezava o terço e queria doar mais, eu não criei resistência, entendeu? E olha, às vezes é muita dificuldade, é não parar nas dificuldades e estar atenta às oportunidades que Deus te dá. As oportunidades que Deus te dá através do chamado de uma pessoa, a enganjar dentro de uma pastoral, isso ajuda muito, que é o se comprometer. Por enquanto a pessoa está ali com o tercinho, com a palavra, ela está com um compromisso, mas ela mesma. Mas quando eu me comprometo, entro dentro de uma pastoral, eu me comprometo com algo, é diferente. Aí você vai criando um alicerce. Então eu diria assim, procure uma pastoral para se engajar, para se comprometer mais. Muito bem, então, vamos cantar mais uma vez? Te amarei, Senhor, só o refrão. E assim a gente encerra esse videozinho e vamos para o próximo, falando sobre chamado, sobre vocação. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti.